Por economia processual, eu subscrevo integralmente o que o Braga expôs e que o Padura expôs. Só faço aí uma advertência ao Braga. A independência do Banco Central já foi votada pelo Senado, pela Câmara e sancionada por esse cara que é presidente da República, esse tal de Bolsonaro. Então, nós estamos sem presidente. E quem manda no Brasil, na realidade, é os bancos, que nomeiam o presidente do Banco Central, e o Bolsonaro é uma espécie de animador de picadeiro desse circo em que o país se transformou. Eu quero fazer uma abordagem com uma amplitude universal sobre esse problema. Braga, eu quero ir até a nossa Bíblia. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É uma verdade antiquíssima. E Mamon é uma palavra que em hebraico não significa nem outro Deus, nem o diabo. Mamon em hebraico significa pura e simplesmente dinheiro. E essa é a contradição que nós estamos vivendo hoje ainda. Colocando esta ideia do dinheiro tentando dominar o mundo e a sociedade, eu quero ir lá para trás. A Revolução Russa se estabelece e a proposta comunista apavora o Ocidente. Isso abre uma perspectiva na Europa de defesa dos capitais que dominavam as sociedades. E eles passam a fazer concessões aos partidos mais à esquerda e aos movimentos sociais. Voto das mulheres, respeito às minorias étnicas e garantias de direito do trabalho. Isso tudo, no momento em que a Revolução Soviética alui, que ela cai, desaparece. E o capital dominante dessas sociedades resolve ir para a revanche. E essa revanche é suportada, a Braga, num tripé. A precarização do Estado e a magnificação dos bancos centrais. Os estados passam a ser mandaletes, factotos, órgãos de repressão contra a revolta das populações que vão perdendo progressivamente os seus direitos. Segundo ponto de apoio, a precarização do parlamento. O custo altíssimo das campanhas eleitorais, estabelecido pelas novas práticas, faz com que candidatos eleitos não tenham nenhum compromisso com o programa de seus partidos e com seus discursos de campanha. Se transformam em simples operadores dos seus financiadores. No Brasil, nós vemos isso. Veja o que é o Congresso Nacional hoje. O Congresso Nacional votou a autonomia do Banco Central. Larga margem de votos. Existem, evidentemente, resistentes, pessoas nacionalistas, inteligentes, democratas, desenvolvimentistas, mas a maioria do Congresso Nacional ou é completamente corrompida ou obtusa e desinformada. E entregou o país ao Banco Central. Só falta agora o poder econômico dizer não. O Bolsonaro já encheu o nosso saco. Ele se comporta mal, ele se veste mal, ele come mal, ele diz malcriação, muito palavrão. Vamos nomear outro presidente da República. Porque o poder no Brasil está na mão do capital financeiro. O terceiro ponto de apoio dessa revanche do capital dominante no mundo é, evidentemente, a precarização do trabalho. A liquidação da aposentadoria, a redução dos salários e aumento das cargas horárias, dentro de toda essa proposta que essas medidas liberariam a economia para o crescimento, quando, na verdade, essas medidas concentram a renda e semi-escravizam o trabalhador. Nós vimos isso na Ponte para o Futuro, na proposta do Temer. Se não me engano, de autoria principal ou muito importante do tal do Marcos Lisboa. Lembra? Foi funcionário do governo do Lula e esteve ligado aos governos petistas no começo. Então, o que nós vemos hoje
é que a visão liberal, o respeito absoluto ao dinheiro e a falta de fraternidade, de identidade com o trabalhador, com a vida do povo, com a aventura de vida das pessoas e das famílias está predominando. Ela predomina nas ideias completamente malucas do Bolsonaro a respeito da Covid. Eles partiram para uma guerra à Covid que não era a favor do povo, era a favor do mercado. Parece incrível isso, mas foi o que realmente aconteceu. Eles vieram para a teoria da vacinação de rebanho, que no momento em que a Covid entrasse rapidamente no país, os mais velhos, as comorbidades, as pessoas mais frágeis morreriam e a vacinação se estabeleceria em massa, paralisando o problema da infecção, que foi o que aconteceu no passado, na Idade Média, com as grandes pragas que nós conhecemos. Então, eles não queriam saber de salvar vidas, eles queriam salvar o capital, os detentores do capital. Meu telefone batendo aqui. E, desta forma, eles conduziram a sua política genocida. O que é que nós temos que fazer no Brasil hoje, a partir desse período? Braga, lembra? Em 1980, os milicos estavam no poder. O Geisel defendia a Petrobras, criou a Escola de Engenharia do Exército e reforçou a Vale do Rio Doce, grande produtora de minerais do Brasil. Hoje não, os nossos generais estão pensando exatamente o contrário. Eles estão na onda da globalização. Eles estão a serviço da geopolítica norte-americana. Eles funcionam como oficiais subalternos aos oficiais do Exército dos Estados Unidos e completamente subordinados aos interesses do capital financeiro. Eu me lembro que o Mangabeira Unger forjou uma vez esse epíteto. O capital financeiro é o capital vadio. É o capital que não produz um botão de uma camisa, a peça de uma máquina. É o capital que vive do seu próprio giro, fundamentalmente com a escravização de países, com a dívida interna dos países. E é este capital que está dominando o país hoje e que tem o Bolsonaro como um mandalete, principalmente no momento em que ele sancionou a lei de autonomia do Banco Central. Então, nós não temos mais governo. O que nós tínhamos que fazer para recuperar esta situação toda? Você veja, isso vem, eu falei agora há pouco, em 1980. Você lembra que nós produzimos industrialmente mais em 80 do que a China, a Tailândia, a Malásia e a Coreia do Sul? Nós produzimos industrialmente mais que os tigres asiáticos. Hoje nós talvez não possamos produzir mais do que 9% do que eles produzem. Foi a submissão do Brasil à Guerra Fria. O Brasil é um país maravilhoso, tem um povo incrível, trabalhador, criativo, inteligente, mas tem que possuir um projeto próprio de desenvolvimento. Na minha opinião, nós não podemos nos subordinar à geopolítica norte-americana e aos interesses do capital vadio. Mas muito menos devemos nos subordinar também aos interesses da China e da Rússia, que têm interesses específicos para os seus países. Nós temos que entrar no BRICS, que contesta o estabelecimento mundial, mas o BRICS tem que saber que o Brasil quer se industrializar. Uma indústria moderna, com incorporação de avanços na ciência e na tecnologia, e nós temos que, com isso, e a realização de um projeto próprio de desenvolvimento, sermos respeitados pelos outros países, que com seus projetos próprios devem ser, de certa forma, respeitados pelo Brasil. Eu que contestei a política econômica do PT durante todo o tempo que estive no Senado, Braga, diria a você que a política externa foi magnífica. Foi uma afirmação da vontade brasileira. Eu contestei isso tudo. Eu nunca me conformei com o Meirelles, presidente do Banco Central e ministro da Fazenda. O Lula me dizia naquela época, mas, Requião, ninguém aceitou ser administrador da nossa economia. Foi um erro. Mas nós não podemos ignorar as políticas compensatórias do Lula, as políticas sociais que partiram
da sua identidade com a população mais pobre. Eu acho que, apesar dos erros na política econômica, na sustentabilidade de um crescimento industrial moderno, nós jamais regressaremos ao ponto anterior ao Lula, porque o povo brasileiro comeu 3 vezes, andou de avião, se integrou no mercado de consumo e do trabalho e não vai aceitar, no médio e longo prazo, essa subordinação às ideias do liberalismo econômico que põe o capital acima das pessoas e nos transforma num país semi-escravizado, com um trabalho prolongado e remuneração reduzida. Braga, eles acabaram com a Previdência Pública. Coisa de comunista, Previdência Pública. A Previdência Pública, Braga, surge na reunificação da Alemanha na mão do Bismarck. O Bismarck dá uma olhada nas teses do Johann Fichte, que dizia o seguinte: a nobreza foi liquidada no mundo pela burguesia, que mesmo fora das muralhas feudais, trabalhava, se desenvolvia e enriquecia e não aceitava mais esse poder hereditário da nobreza. A nobreza era restrita, a burguesia cresceu, enriqueceu e derrubou o domínio das elites no mundo inteiro. O Fichte dizia, então, da mesma forma que a burguesia derrubou a nobreza, ela vai ser liquidada pelo proletariado, que com o desenvolvimento industrial do comércio, o início da industrialização, aumenta em número e em poder. E enquanto a burguesia pode viver, quando a sua vida se estiola pela idade, com o seu capital, as suas aplicações e as suas propriedades, a remuneração disso tudo, o trabalhador vai perdendo a condição de sobrevivência com a idade, porque o cansaço o impede de ser produtivo e o único capital do trabalhador é o seu próprio trabalho. O Bismarck diz, então, o seguinte: não, na reunificação da Alemanha não vai acontecer isso. E, suportado pelas ideias do Johann Fichte, ele monta a Previdência Tripartite. O Estado, o empregador e o trabalhador, para garantir a segurança do trabalhador na velhice. Esses malucos do liberalismo econômico, da ponte para o futuro, acabaram com a Previdência Social no Brasil. Reduziram os salários, aumentaram a carga horária, com a ilusão de que o nosso país teria, então, investimentos de outros países do mundo na agricultura. Uma plantation como as plantations africanas do passado. Quando a Inglaterra saiu da África, não sobrou nada, a não ser uma miséria brutal. E isso precisa ser superado. Agora, o que, para mim, causa espécie, que me deixa perplexo, é que militares brasileiros que têm por função a defesa do país estejam patrocinando essa barbaridade econômica e essa semi-escravização dos nossos trabalhadores e do nosso povo. O Geisel não fazia isso, e eu lembro, Braga, da minha resistência ainda como menino estudante contra o governo autoritário do Geisel. O Geisel se aproximava de uma posição fascista, porque o fascismo é nacionalista. Mas hoje dizem, não, esse governo é fascista. Não, esse governo é autoritário. Ele sequer é nacionalista. Nós temos aí generais bancando o entreguismo e a transformação do Brasil numa fazenda. Nós precisamos, a meu ver, de uma reação unitária que passe por cima da estrutura legal de lançamento de candidaturas. Nós precisamos ter um projeto de reconstrução nacional. Eu redigi, inclusive, um texto que está na internet a respeito disso. Nós temos que restabelecer o processo democrático. Por esforço aí do Noronha, nós estamos conversando aqui há algum tempo já. Muito pouca gente nos escuta perto da Globo, que em cada jornal tem audiência de 25 milhões de brasileiros. Nós não temos espaço para conversar, as pessoas estão mentindo seletivamente e os jornais nacionais dos grandes veículos de comunicação estão a serviço do liberalismo econômico e da escravização do Brasil.
Nós temos que restabelecer o nosso processo democrático sem a menor sombra de dúvida. E temos que restabelecer a nossa soberania. Como eu disse alguns momentos atrás, nós temos que dizer, por exemplo, ao BRICS, que nós não estamos à disposição deles para nos transformar num país produtor de matéria-prima. Nós queremos a nossa industrialização, uma industrialização avançada, e, com isso, viabilizarmos a construção nacional. Nós temos que recuperar uma autonomia suficiente para o Brasil se afirmar como nação. Eu digo suficiente por quê? Porque nós vivemos num mundo, gostemos ou não, interdependente. Mas nós temos que conversar de igual para igual com as outras potências e projetos nacionais. Mas não são exatamente projetos nacionais que nós enfrentamos. Nós estamos enfrentando o capital financeiro e a globalização do seu domínio absoluto. Bancos centrais comandando os governos, presidentes mandaletes e a escravização absoluta, porque não há a menor empatia por parte dessa gente com as populações locais. Compromisso, Braga, com a solidariedade. Isso é fundamental. Construir uma nação de cidadãos, eliminando as chocantes desigualdades entre riqueza totalmente possuída por algumas poucas pessoas. E o compromisso com o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico e esse compromisso expressa a decisão clara de não nos submetermos mais à tirania dos capitais internacionais, dos interesses geopolíticos internos e externos, nacionais ou não nacionais. Eu li há outro dia uma carta do Jimmy Carter ao Donald Trump. Esse presidente, que já não é mais, tinha um nome parecido com o daqueles personagens da Disneylândia, né, do Pato Donald. Ele dizia o seguinte: nas últimas décadas, os Estados Unidos se descurou da sua própria política interna, da saúde, da educação, e se dedicou de uma forma violenta e agressiva a conquistar no mundo países que lhe garantiriam acesso à produção de energia. Foi quando começou o assalto ao Brasil pelas mãos do governo do Obama. Você lembra que o Biden vinha aqui pressionar a Dilma? E nós acabamos vendo o nosso petróleo sair das nossas mãos até pela mão do governo da Dilma, quando ela manda o Senado, eu era senador e estava lá resistindo, votar, a base de apoio, votar com o projeto do Serra, acabando o domínio absoluto operacional da Petrobras, da exploração dos poços e os 30% de participação. Foi o nosso governo, Braga, que ordenou a base do Senado para fazer o apoio necessário ao Serra, para nos tomar o domínio do pré-sal. Os senadores do PT se revoltaram contra o governo e votaram conosco. Nós estávamos na resistência. Eu, o Lindbergh, a Gleisi, a Vanessa Graziotin, a Lídice da Mata. Nós estávamos resistindo a esse problema. E o Humberto Costa, que era o líder do governo, pressionado, se absteve na votação. Então, esse processo do entreguismo e da pressão vinha de longe. Eu não faço aqui uma condenação de forma absoluta de dolo a Dilma. Não sei qual foi a interpretação que ela teve, a ameaça do impeachment que se aproximava, se ela pensava que sairia disso. Mas o fato é que foi um erro, e os erros são experiência e nós não devemos repeti-los. Então, nós precisamos hoje de uma proposta de recuperação nacional em cima desses princípios que, de uma forma genérica, eu expus até agora para vocês aqui. E o fundamental é que teremos, ou devíamos ter, uma candidatura única. Um governo de transição, Braga. Aristotélico. O Aristóteles, analisando uma suposição do Exército Nacional que convocava um grupo operacional com um comandante para tomar uma colina, simulava 3 possibilidades. A primeira delas seria
um extremismo de covardia. Um determinado comandante ia, examinava a colina e dizia: não é possível, nós temos que fazer um acordo com os nossos adversários. É a proposta aqui da Frente Ampla, que não leva a nada, que é um recuo, uma submissão. O segundo dava uma olhada na colina, nos meios que tinha, nos homens com que contava, voltava e dizia: tomo a colina e avanço além dela. Era um extremismo de temeridade. Era uma proposta não sustentável. Ele não conseguiria manter essa proposta se fosse além da colina tomada e perderia os homens e o equipamento. E o terceiro propõe o ato eficiente, o ato meio. Eu avanço, tomo a colina, mantenho a posição para que o exército soberano, com base nessa ocupação tática, possa avançar. Nós temos que ter uma proposta de transição, não imaginando o que eu gostaria, pela minha formação filosófica, econômica e política, de mudanças muito profundas nesse momento. Elas não seriam sustentáveis, talvez, eleitoralmente, e se eleitoralmente fossem sustentáveis, não seriam sustentadas num governo a vir. Nós temos que abrir uma perspectiva à moda do Guerreiro Ramos. Democracia, soberania, liberdade de comunicação, uma modificação na imprensa, modificação da estrutura partidária e valorização do trabalho. Uma modificação através de um plebiscito revogatório de todas essas asneiras liberais que foram colocadas pelo Temer e pelo atual governo do Guedes, onde o Bolsonaro é o animador de picadeiro. Então, esse governo de transição nos levaria à reorganização dos partidos e daí cada um deles aprofundaria com as suas próprias propostas o caminho que o Brasil gostaria de seguir para frente, na retomada do nosso processo civilizatório. E as eleições continuadas iriam fazer com que o povo traçasse o caminho pela sugestão dos intelectuais orgânicos dos partidos, nas suas fundações e tudo mais. É a saída que nós temos. Agora, vamos entender que esta pandemia do coronavírus não é responsável pelo fracasso do país. Lembra lá, na Ásia, as primaveras asiáticas, primavera árabe, o jogo não político, a guerra feita pelos interesses dos países, eliminando populações, desgraçando gerações inteiras, já vinha por aí. E o liberalismo destruiu a política da Alemanha, impediu a Merkel de governar como queria, liquidou o governo da Espanha. O inimigo hoje é o capital financeiro, fundamentalmente. Eu fico, às vezes, meio irritado do pessoal atacando o Bolsonaro de uma forma única e absoluta. Bolsonaro é um instrumento do capital financeiro e dos interesses da hegemonia financeira no mundo e no Brasil. Nós temos que bater na política liberal do governo. Você falava, nós temos recursos, nós podemos emitir títulos. Mais do que isso, na nova visão da política monetária, Braga, nós podemos emitir moeda, porque a moeda não vai ser negociada por ninguém. Você diz, os títulos podem ficar de posse do Banco Central, sim, mas a moeda lançada num momento de crise recessiva como nós estamos, financiaria uma retomada do desenvolvimento fundamental, com investimentos na nossa infraestrutura, como fez o Schacht na Alemanha, Horace Greeley e Alma Schacht, que da noite para o dia jogou os juros da rolagem da dívida pública alemã para um teto quase igual a zero, e quando os donos do capital reclamavam, meu Deus, vocês vão pulverizar a nossa riqueza, porque nós não temos conversibilidade no marco, que é mais ou menos o que acontece no Brasil hoje. O Schacht respondeu, não, nós estamos fazendo, a partir da iniciativa do governo, um pacto de reconstrução nacional com grandes empresas alemãs. E se vocês investirem os seus recursos nessas empresas, o governo lhes garantirá o MEFO, que era uma moeda não moeda. Uma garantia de rentabilidade, se não me recordo bem, de 4, 4,5% ao ano. E foi assim que a Alemanha se reconstruiu. Nós temos que nos inspirar no New Deal,
que foram as ideias do Shasta, mediadas no governo do Roosevelt com o apoio do Keynes. Foi a redução da agressão ao trabalho. O Ford propõe e o Roosevelt aceita diminuir a carga horária dos trabalhadores e aceitar, por lei, um salário que remunerasse decentemente e fizesse a economia rodar. Nós temos exemplos fantásticos no mundo. O que o Obama fez com a GM na crise, uma crise de corrupção interna. Ele estatizou a General Motors, os bandidos internos foram postos na cadeia, condenados e processados, depois ele devolveu a General Motors para o mercado, que não é função do Estado produzir automóvel. Então, nós temos exemplos. Agora, é fundamental que se retome os grandes investimentos públicos, porque senão não vai haver possibilidade alguma de recuperação. Obrigado, e nós precisamos ter uma conversa séria entre os partidos e os candidatos à presidência da República. Que se me dá, Noronha, quem seja o candidato, se ele for o candidato de uma proposta de transição para a soberania, a democracia, a valorização do trabalho e a reforma da comunicação, para que o Brasil retome o caminho pacífico, tranquilo, com a participação do povo no seu próprio desenvolvimento. Eu acho que é por aí que nós devemos avançar. Agora, eu vejo, na verdade, supostos e pretensos candidatos a presidente da República numa verdadeira guerra de bugio. Noronha, aqui no Paraná, a gente chama um grupo de bugio que se reúne numa árvore de capela. E quando eles brigam, eles jogam os próprios excrementos uns nos outros. Não é por aí. Nós temos que acabar com essa condenação. Eu acho as condenações do Ciro ridículas. Aos nossos erros vamos chamar de experiência. Agora, o que não pode haver é esta visão de que o PT no governo foi uma espécie de credo que tem que ser seguido pelos seus fiéis seguidores. Não é por aí. Erros e acertos. Aproveitar os acertos, construir em cima disso, e uma proposta única nacional de transição democrática para soberania, valorização do trabalho, democratização interna e desenvolvimento. Eu acho que o caminho é por aí. Eu participo hoje de um blog do Tarso Genro, lá no Rio Grande do Sul, em que se deu ouvido aos pretensos candidatos à presidência da República, na tentativa de construirmos uma proposta com esta qualidade. E me surpreendi docemente ontem, quando vi um blog com o Ciro dizendo que ele não abre mão de nada, a não ser que tenhamos um projeto nacional de recuperação do Brasil, de restabelecimento da soberania, da democracia e do desenvolvimento. Então, eu vejo que está aberto o horizonte. Qual seria o candidato, Noronha? Que se me dá, que seja quem tiver melhores condições de ganhar uma eleição, pela capacidade de articulação de uma proposta, pela empatia que possa ter com o conjunto da população, mas um projeto conhecido, nacional, de restabelecimento das bases da continuidade do processo civilizatório brasileiro. Obrigado. Valeu, Noronha. Valeu, Braga. Valeu demais, valeu demais. Valeu. Um abraço a vocês. Fique aí, porque tem pergunta, Raquel. Fique aí. Vamos aí. Eu hoje sou um ex-senador, ex-governador, fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, sem mandato e sem aposentadoria. Daqui a pouco eu peço aqueles cheques que os blogs pedem para poder almoçar. Eu estou aposentado pelo INSS com R$ 3.072,32. Não tenho mais aposentadoria de espécie alguma. E principalmente agora que o Supremo acabou com aquela pensão, não era pensão, verba de representação de ex-governadores. Mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer política. Não estou preocupado com o processo eleitoral. Estou preocupado em acrescentar o que eu aprendi na política em 40 anos. Eu fui, nos últimos anos, presidente da Eurolat, o Parlamento Europeu Latino-Americano, dialogando com os principais líderes e economistas dos países do mundo.
eu acho que nós temos condição de recuperar para o Brasil o nosso espaço no mundo com um projeto claro, respeitando os outros, mas não nessa submissão vil que eu vejo até agora. Eu vejo o pessoal falar na China, que beleza, mas nós não podemos ficar como dependentes de produção de alimentos básicos, insumos básicos para a economia chinesa. O Brasil precisa ter um crescimento industrial moderno, valorizando o trabalho, restabelecendo garantias da população. Nós não podemos entrar no jogo mortal do liberalismo econômico concentrador da renda e escravizador dos povos. As condições objetivas do país vão viabilizar a derrubada dessa proposta neoliberal, escravizadora do povo e do trabalho. Mas vamos voltar àquela situação anterior aos governos do PT. Você lembra? O povo assaltando fazendas, armazéns de comida, no desespero. O que mediou aquilo? Outro dia, eu era governador ainda e eu disse que, ao contrário do que essa direita idiota pensava e proclamava, o MST era uma bênção divina para o Brasil. O pessoal desesperado assaltava, apelava para a violência desorganizada na luta pela sobrevivência. O MST mediou esse processo, organizando esses desesperados. Ele levava as reivindicações à prefeitura, ao Estado, à União, e transformava a violência numa reivindicação que conseguia algumas conquistas e evitava que o Brasil se transformasse numa anarquia total. Acabaram com as possibilidades do MST de diversas formas, demolir os sindicatos, e nós vamos voltar a isso. Não há como não voltar a isso. A miséria está se estabelecendo, a dificuldade de sobrevivência é uma evidência. Agora, por que eu sou relativamente otimista na organização desta frente de ideias consolidando um projeto de desenvolvimento nacional? Eu lembro que a Dilma teve 87% de apoio no seu primeiro governo, quando ela entrou com aquela pose de faxineira da República, ela ia eliminar a corrupção. Ela aproveitou aquilo num determinado momento. E o Lula saiu com 84%. Então, se nós tivermos uma proposta comum às oposições, o meu ideal, a minha esperança era termos um candidato único, uma proposta única. Se isso não for possível, mas se os candidatos de oposição, cada um deles, subscrever uma proposta básica única e depois ampliar isso conforme as suas idiosincrasias, a sua inserção na sociedade brasileira, nós estaríamos, além de viabilizar uma vitória eleitoral, nós estaríamos levantando a consciência popular. Porque cada um, por um lado, estaria colocando uma proposta de devolução da esperança ao Brasil. Eu não acho isso impossível, não. Ou um candidato único, mas uma proposta básica única acima de tudo. Quando eu falo do Exército Brasileiro, eu fico encabulado. Eu sou milico, fiz CPOR, Aspe-Off, Cave, Requião. Talvez esse meu aspecto gentil seja pela minha formação na cavalaria e não na Suíça. Mas eu acho que o Exército Brasileiro não é representado por esses generais de pijama. Hein? São 300 ou 400 mil homens. Esse pessoal do comando parece que almeja se vincular ao Exército norte-americano. Lembra do Carlos Heitor Coni, o ato institucional número 1 que ele publicou no Diário da Manhã, na época da ditadura? Parece que o desejo deles é ingressar no Exército americano sempre com postos inferiores aos oficiais norte-americanos. O Exército brasileiro acabou indo por um veso corporativo, quero concordar com vocês nisso. Ele acabou aderindo a isso tudo por um bacalhau, uma picanha, um chiclete e um leite condensado. O direito a uma aposentadoria das filhas, que acabam sendo impedidas de ter um casamento legal, porque senão perdem a pensão do pai.
É uma coisa absolutamente ridícula. E eu vejo a possibilidade dessa unidade e quero dizer a vocês que nós precisamos reconhecer com clareza os erros que cometemos. A Comissão da Verdade, quando os militares da ditadura estavam todos morrendo, seria uma comissão a ser realizada pelas universidades, uma comissão pela verdade histórica restabelecida na literatura social histórica brasileira, não do governo. Eu sou aqui, Abrão, presidente de honra do LGTBS do Paraná. Mas eu nunca transformei isso numa bandeira para me conflitar com todo o fundamentalismo religioso, progressista ou não, do Brasil, católico ou evangélico. Foi uma tolice. E uma tolice maior ainda, porque nós estamos evoluindo no caminho da civilização nesse processo. Quando eu era menino, e eu insisto aqui, eu faço 80 anos no dia 5 de março. Continuo na mesma residência. Se quiser mandar algum presente, estou aqui à disposição e recebendo com alegria. Mas, quando eu era menino, se você chamasse um cara de viado na rua, ele sacava o canivete e vinha para cima de você. Isso acabou. Hoje darão uma gargalhada. O mundo tem evoluído. Essas coisas estão evoluindo com o processo civilizatório brasileiro. Tolamente nós transformamos essas políticas identitárias em bandeiras absolutas, acima e encobrindo a discussão da questão econômica, Bruno. Você veja, eu levantei essa questão do governo da Dilma ter apoiado Serra, uma parte dos fisiológicos do PT caíram em cima de mim, esquecendo que eu fui o guerreiro contra o golpe da Dilma. Sacrifiquei meu mandato, inclusive, e faria de novo. Não estou regredindo nas minhas posições. Mas eles tratam isso tudo como um credo. E se isso é um credo, eu não sou um fiel. Eu não sou um discípulo dessa bobajada toda. Erros têm que ser entendidos para não serem repetidos. E nós temos que montar um projeto e considerar o que eu não coloquei na minha intervenção inicial, que é a sustentabilidade. Nós temos que ter um projeto de desenvolvimento econômico que não sacrifique a natureza, não sacrifique o futuro dos nossos filhos. Esses merdas estão vendendo o futuro. Eles estão na destruição da Amazônia por um lucro imediato. E o problema principal nosso tem sido formular soluções para a macroeconomia de curto prazo. O Brasil precisa de um projeto de médio e de longo prazo, um projeto definitivo. Os famosos objetivos nacionais permanentes contemplados pela Constituição. Mas eu acho que nós estamos indo num caminho, e as condições objetivas são a desgraça absoluta, o equívoco do liberalismo econômico. Eu não diria que todos os liberais são canalhas. Alguns acreditam nessa merda, Abrão. Eles não viram o que aconteceu com a Alemanha, com a Espanha, com o mundo. Eles não estão vendo o que os Estados Unidos fez na busca da hegemonia da produção de energia e de minerais estratégicos no planeta. Guerra em 55 países, esqueceram a política interna. Acabou gerando o quê? Acabou gerando o assalto do trumpismo no Congresso Nacional norte-americano. Eles estão numa entaladela social e civilizatória também. E nós podemos sair disso. O mundo precisa sair disso. Outros caminhos. Eu, por exemplo, sugiro, não fizemos nenhuma referência a essa figura importantíssima, a crítica do capital liberal, o Papa Francisco. O Papa Francisco tem feito diretamente a crítica ao domínio do capital. Eu vi um texto dele, há pouco tempo atrás, ele dizia: o capital é bom, investido numa fábrica, pagando salários decentes, levantando o nível tecnológico da produção, liberando o esforço do trabalho e substituindo pela inteligência do trabalho, mas não pode dominar o mundo. O capital não pode dominar o mundo e, na sua concentração e domínio por muito pouca gente, colocar a humanidade nesse túnel sem saída que nós estamos vivendo. Por isso, eu insisto muito na posição do Papa, porque eu quero o ato meio e o ato eficiente. Sem a temeridade dos meus sonhos, eu tenho dito a vocês, eu sou geneticamente de esquerda, Brão, você que está na minha tela, na frente aqui. O meu trisavô
foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução da Confederação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro partido socialista, Partido Operário Brasileiro. Curitiba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, na época. Não era uma visão marxista, porque o Marx não era nem conhecido no Brasil naquela época, embora já existisse, evidentemente. Mas eram os fabianos, os revolucionários utópicos russos, propunham o quê? Reforma agrária, o fim do direito romano-germânico, os tribunais de conciliação. Um troço bonito a beça. Então, eu fui formado nisso. Meu pai era um médico, Abrão, que trabalhava 3 ou 4 dias por semana de graça, que ele achava que ele era um missionário da medicina. Cobrava na quinta ou na sexta-feira. E eu lembro que os ricos apareciam nos dias que ele não cobrava. Ele não tinha nem a secretária que fazia a cobrança dos atendimentos médicos. Então, a minha formação veio por aí. Eu entrei nesse processo de cabeça, me perguntam, não, você perdeu a sua hegemonia. Lembra que as pesquisas diziam que eu seria o senador mais bem votado do Brasil em relação à população do Estado? O Ibope dizia que eu teria 39% dos votos 2 ou 3 dias antes da eleição. E a nossa pesquisa interna me dava 43, 45. Eu perdi para o Oriovisto e para o Armes. É um troço absolutamente incrível. Daí me conta, o Oriovisto comprou 5 ou 10 mil chips para jogar as mentiras, os famosos fake news. Mas eu não me arrependo um tostão do que eu fiz. E o que estamos tentando fazer agora aqui, eu notei uma coincidência terrível de pontos de vista de todos que expuseram o que pensam do Brasil, o que se pode fazer hoje, é colaborar com um projeto de recuperação e retomada do processo civilizatório brasileiro. Moderado, mas não covarde. Não excessivo, mas nunca covarde. Nada de frente ampla com Rodrigo Maia e tudo isso. Tem que ser um projeto que nos garanta o retorno à soberania, que tem uma visão de sustentabilidade do desenvolvimento, que não aniquile a natureza necessária à nossa sobrevivência no planeta, que valorize o trabalho. É fundamental a valorização do trabalho. Eu comecei na política defendendo a Petrobras, 14, 15 anos nas ruas. Então, imagina como eu me senti quando o governo da Dilma mandou votar o projeto do Serra. Não faço uma condenação, eu não sei quais foram as circunstâncias, mas foi um erro. E agora o pessoal insiste nisso como se estivesse defendendo um credo. Não é possível que seja assim. O apelo é para um projeto de recuperação do desenvolvimento do Brasil, de democracia, de solidariedade, de valorização do trabalho e de democracia. É possível fazer isso. E eu acredito que nós vamos chegar a isso, quando nada, por imposição do caos absoluto que o liberalismo econômico está providenciando no Brasil. Abrão, você lembra que até março, antes da Covid do ano passado, nós já estávamos com 1,5%, 2% de regressão do PIB? O Covid não é o responsável por tudo isso. É o liberalismo econômico querendo tratar o Covid como uma defesa do poder dos ricos e do capital, mesmo que significasse uma mortandade terrível, com a tal vacinação em rebanho com o custo da morte dos mais velhos, dos mais fracos e das comorbidades. Esse pessoal tem merda na cabeça, Abrão. Não é possível que eles acreditem no que dizem e no que fazem. E o Congresso Nacional está enfraquecidíssimo com aquela história da campanha contra os políticos. Políticos são todos corruptos, temos que mudar. E votaram nos imbecis, estão aí os Daniel Silveira, completamente idiotas, mas assumindo postos de mando no Brasil. O Pazuello, ministro, não faço condenação por ele ser militar, não. Os militares estão tão aptos a assumir um cargo público como eu e você. Eu já fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, mas é pela falta de visão, de solidariedade, de fraternidade, de democracia, de desenvolvimento e de patriotismo. Eles não têm nenhuma interação com a população brasileira e os nossos destinos como nação. Então, a oportunidade será dada pelas condições objetivas do Brasil.
E o que é que nós podemos fazer? O que estamos fazendo agora, com uma penetração restrita perto das Globos, que atingem 25 milhões de pessoas no Jornal Nacional, mas tentando colocar ideias que seguramente não são absolutas, não são irrefutáveis, mas são as que são produto da nossa vivência, da nossa experiência, do que nós estudamos de economia, de sociologia e do que vivemos no mundo contemporâneo. É o que nós podemos fazer, estamos fazendo. Não vou dizer que nós somos os intelectuais orgânicos desse processo. Eu sou um quadro médio, mas eu quero empolgar a militância para que tenha o mesmo entusiasmo, o mesmo respeito e desejo por um processo nacional de independência, de valorização das pessoas como eu tenho e como seguramente vocês têm. Valeu, obrigado pelo convite ao Noronha, ao Abrão, ao Braga e ao Padura. Eu sou inclinado por um vício de linguagem chamado de pendura, mas não é nada com ele, é um vício de linguagem mesmo. Um abraço, minha gente. Muito obrigado, muito obrigado. Ao tempo que eu agradeço mais uma vez a participação do Rafael Padula, do José Carlos Braga, do Roberto Requião, Jorge Abrão de Castro. Eu passo, então, a palavra para a Rosana para encerrar aqui a nossa oficina. E parabéns, acho que foi um grande sucesso a nossa oficina. Muito obrigado a todos vocês. O Noronha, antes de você passar para essa moça, conta para nós que equipamento você está usando. Você é disparadamente o mais bonito nesse bloco. É um chroma key. É um computador da IBM. É um clone, é um clone. É um Lenovo, que a China, a IBM, quando botou a planta lá na China, os chineses compraram. Mas uma câmera de primeiríssima qualidade, né, Abrão? Tá ótimo. Eu já morri de inveja de você, viu? Obrigado, Raquel. Vamos nos falando, hein, Raquel? Vamos nos falando. Temos outros assuntos. Rosana, vai lá, fecha aí para a gente essa belíssima oficina, por favor. Obrigada, pessoal. Eu queria agradecer muito mais uma vez. Sei que eu acho que foi esta oficina, sendo a última preliminar do nosso congresso, vai conseguir fechar um pouco esse marco teórico e referencial que a gente queria para ele. Convidar a todos a poder participar do congresso. Nós temos mais de 1.000 inscritos já nessa atividade, que vai começar no dia 22 de março. E eu acho que hoje aqui foram colocadas algumas tarefas, né, que todos nós, militantes e trabalhadores, né, da saúde pública, temos. Então, queria agradecer mais uma vez o Noronha pelo seu trabalho, pelo seu empenho, cada um dos participantes, e deixar, enfim, aberto esse convite. Quem ainda não se inscreveu, venha compartilhar com a gente os trabalhos do 4º Congresso. Valeu. Vamos aguardar um pouquinho de desconexão.